Aí, amado. A paz a todos, a paz, meu amado pastor João. Deus abençoe, meu querido. Tudo bem? Olá, muito, Tudo muito bem. certo aí? Ontem meu filho veio me visitar aqui, depois de uns 2, 3 meses, foi muito bom mesmo, passamos a noite com ele, foi muito, muito Que bom. bênção, né? Amanhã talvez a gente vai procurar fazer umas viagens de trem aí, vamos ver o que vai, ver o que vai Viagem dar trem, isso. ó, que bem, glória a Mais ou Deus. menos 1 hora daqui, e o trem passa pelas montanhas, é muito, muito bonito, sabe? Mas eu não sei como é que vai ser, Legal. não. Eu não sei como é que vai ser, não, vamos ver. Não, Meu amado amém, pastor, glória a Deus. Meu amado Diga, pastor, eu acho que a pastora Nilva não está aí, porque é, ela não está se sentindo bem. é por causa do calor aqui, daí, sabe, ela fica assim, acho que a pressão baixa, aí fica bem assim, sonolenta, bem, né? Por causa da doença mesmo aí, né? Se esquenta muito, prejudica, como é que é, os neurotransmissores, né? Fica lento assim, né? Daí dá uma queda, uma baixada fica assim disposta, assim, né? Meio fraca, assim, né? Mas glória a Deus, né? Louvado seja Deus. É, é, Vamos aí, né? Meus queridos aí que ouvem esse vídeo ao redor do mundo, não esqueçam de orar para a pastora Nilva e também para Amém. os irmãos, aos irmãos ao redor do mundo. Há muitas dores, realmente. Vamos aí lembrar das pessoas que estão passando por isso. Realmente muito Amém. difícil. Então, Aí o raciocínio dela fica lento, fica tudo. não que eu ligo, né? Mas tudo bem. É, mas Ah, ah, estamos aí, né? Então vamos lá. Muito bem, pastor. Como é que foi a semana? Tranquilo? Graças a Deus, tudo bem, né? Em nome de Jesus. Só tem que agradecer, né? A gente tem, glória a Deus por isso. Em nome de É, Jesus, é, né? é, é, que é realmente uma grande honra estar aqui, né? Estar aqui Amém. em fazendo esse trabalho para o Senhor. É realmente uma grande honra, uma grande oportunidade que Ele tem dado para todos nós. Sem dúvida. Mas, meu amado, o que nós não podemos falar hoje? Então, primeiro aí a paz a todos, né? Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus aí, poderosamente, né? Glória a Deus. É o texto né? Foi Atos, né? Atos 10, Atos 10, 28. 28, eu vou colocar aqui. O que aconteceu, eu tinha falado Colossenses para o Senhor antes, e aí eu vi Colossenses aqui, não falou muito comigo hoje de manhã, né? E eu fiquei assim, por quê, né? Eu não estava sentindo assim sobre isso. Aí eu dei uma verificada aqui, olhei na Bíblia, pai, né? Perguntei o que o senhor quer que mostra hoje. E eu abri aqui no Antigo Testamento, em Levítico, que só falava de coisa imunda, imunda, 2 capítulos inteiros. Aí eu fiquei sem saber direito, até que eu lembrei a mensagem que ele quer que passe hoje, a 599, que é justamente a nossa irmã, o marido da nossa irmã, julgando esse encanador que estava roubando deles, ele queria fazer o mal para esse cara. É o que eu vou ler mais tarde. Aí eu senti imediatamente, aqueles que têm experiência com o Senhor, que era isso que eu queria falar, que nós não devemos julgar, ou condenar, ou apontar o dedo para ninguém, ninguém. Então, é isso aqui que nós vamos falar hoje, né, pastor? Amém. O senhor tem uma introdução para isso? Eu sempre penso assim, por quê? Né? A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, já há 2.000 anos, e sempre problemas. Vamos começar, eu penso em começar a falar primeiro aqueles que conhecem o Senhor, e depois aqueles que não conhecem o Senhor. Aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que estão na igreja do Senhor, e ele já deu várias coisas, amar uns aos outros, não apontar dedo, etc, etc, etc. E por quê, né? Por quê, pastor? Como eu falo assim, por que assim que é difícil? Por que é difícil para as pessoas não julgar, não apontar dedo, né? É por causa do eu, é por causa de como fomos criados. Eu acho que talvez assim um entendimento por que é difícil para a pessoa, é difícil para a pessoa
não julgar outra pessoa, não apontar o dedo. Alguma coisa sobre isso, pastor? Esses são tópicos bem abrangentes, né? Muito difícil. Muito, bem. Muito difícil. E eu penso muito sobre isso, sabe? Principalmente quando você vê 2,2 bilhões de cristãos ao redor do mundo. Na igreja que eu fui por 40 anos, claro que havia problema dentro da igreja. Apesar dos pastores falarem, as escrituras, amai uns aos outros, isso e aquilo outro, sempre houve aqueles grupinhos aqui ou ali que comandavam, estavam em acesso, né? Eu acho, a impressão que eu tenho é que estamos vivendo nesse mundo e o inimigo, né, que faz essas coisas do ser humano, ele quer realmente mostrar para nós que o nosso eu é muito, muito alto e que a gente, porque principalmente se a gente está na igreja, a gente estuda tantas escrituras, a gente decora tantas escrituras que a gente se acha no direito de julgar os outros. Sim. Né? O senhor Verdade. concorda comigo sobre isso? Verdade mesmo. E justamente, é bem isso. Sabe, até me vem uma letra de um louvor na mente, né, que diz assim que pela vontade de crescer, né, você acaba deixando de crer, de simplesmente crer, né, pela vontade de crescer, né, vontade de conhecer mais e etc, né, e isso acaba, essa que é a realidade, né, a gente acaba, assim, ficando soberbo, digamos assim, né, assim, a gente adquire um conhecimento, a gente começa a se achar meio superior, né, a gente começa, né, não é verdade isso? Você começa, nossa, eu sei, né, eu sou, olha, tal, não sei o quê, aí começa uma soberba, né, e é realmente como o pastor João falou, né, toca o ego, já toca, entendeu? E é muito fácil tocar o ego, né, é fácil, muito fácil mesmo, entendeu? É por Nós vemos isso que aí, Deus trata. por intermédio da Bíblia, nós vemos muito, até com profetas, essas coisas acontecem. É o esterco, né, que a gente sente na vontade de pagar, principalmente as pessoas que fazem a gente mal, que vai ser a mensagem de hoje, mas que nem os apóstolos naquela época, né, o Pedro não queria sair dos judeus, o apóstolo Paulo que Deus mostrou para ele, né? Mas o que poderíamos falar para combater isso na carne, pastor? Uhum. Para as pessoas, né? Eu acredito que a soberba que o senhor falou, eu acho que todo ser humano tem isso. Não, sem dúvida, todos, uhum. Sem exceção, sem exceção, né? Então, Agora, eu acredito que o senhor está mostrando isso aqui hoje na live, principalmente nas escrituras, a mensagem que ele está dando, porque ele está prestes a brotar, a revelar os filhos dele e a dar tarefas para eles ao redor do mundo. E o Senhor está realmente enfatizando muito grande que não julguem os perdidos que eu vou enviar a você. Não chame eles de comum, não chame eles de imundo, ou tenha qualquer tipo de sentimento no coração que você venha para pôr a pessoa para baixo. Porque então, eu acho que muitas vezes a gente tem que entender, né, por que a gente tem, o ser humano tem essa facilidade de desmoralizar ou pôr para baixo outro ser humano. É o ego que o senhor tem falado, o eu, né? é o eu. É o ego, né? A palavra ego significa eu, né? É o eu, né? E o eu, justamente, o eu, ele atrapalha, né? Ele atrapalha muito. Né? Então, por isso que Deus, ele faz esse trabalho de destruir o eu, né? Que é quando que ele fala, né, que Deus, ele quebra o vaso para fazer de novo, né? Não é isso? Então, ele quebra o vaso para fazer de novo, né? Então, ele quebra o nosso eu, ele quebra mesmo. A pedra cai em cima da gente mesmo, a gente vira pó, como diz a palavra, né? Deus, ele transforma a gente em pó para destruir isso, sabe? Para que Jesus possa entrar na gente e nos usar, né? E o eu, ele atrapalha
o agir de Deus, né? Então, o Espírito Santo tem mais liberdade para agir quando a gente consegue mortificar esse eu, né? Mas o interessante é que Deus não aniquila, digamos, ele não vai aniquilar você, né? Ele não vai te destruir, né? Deus não vai te destruir, mas ele vai mortificar o teu eu, né, para que ele possa agir. Não é verdade? E o ser humano, ele é rápido para julgar mesmo, né? Como o pastor João falou, o ser humano é rápido para julgar, sabe? E aí me vem o próprio exemplo do Senhor Jesus, né? Ele que tinha toda a autoridade para julgar, ele não julgou, porque ele falou, eu vim para salvar, eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvar as pessoas. Né? O julgamento vai ser só lá no depois, né? Depois da morte, depois lá no juízo final, né? Vai ter o momento certo de julgar, né? Vai ter o momento correto, mas esse momento não é o momento de julgar. Nós não estamos no tribunal ainda, né? Nós estamos aqui para salvar, pregar a palavra, né? Para cada um. E o que me vem à mente também é a questão da própria Santa Ceia, né? Quando a gente celebra a ceia do Senhor, que lá está escrito, né? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, né? A gente gosta muito de julgar o outro, mas a gente mesmo, né? A gente não julga, você está entendendo? E isso atrapalha muito, pastor João. Isso é uma fraqueza total da igreja, né? É uma fraqueza, assim, evidente da igreja e do ser humano também, sem dúvida nenhuma. De todo ser humano. Luta contra isso, né? Eu penso muito nisso aí, principalmente quando eu vejo 50 mil denominações de cristãos, etc, etc, etc. Eu sempre procuro pensar onde é que falhou, né? E interessante você ter mencionado o eu. Foi exatamente isso que aconteceu na mensagem da nossa irmã hoje. Ela pediu desculpa por causa do eu dela, que atrapalhou, e, e esse rapaz estava roubando deles, o encanador. A história vai ser interessante. E o marido queria fazer mal para ela, assim que ela orou, ela se arrependeu, e o senhor falou, né, e o senhor falou uma coisa muito interessante, ele falou, muito cuidado a você julgar as pessoas que estão tendo dificuldade no ministério. Olha só. Mas, pastor, então, esse eu que nós temos dentro de nós aí, nos bloqueia realmente a andar no caminho do Senhor. Bloqueia. E Justamente. o que poderíamos falar? Agora, nós estamos falando com pessoas que conhecem o Senhor, tá? As pessoas que já conhecem o Senhor. Como seria uma coisa assim que ajudasse essas pessoas que conhecem o Senhor a diminuir o erro delas? As pessoas que não conhecem o Senhor, a gente deixa a próxima, quando o senhor terminar isso aqui. Qual seria a sua sugestão, pastor? Eu acho que a igreja de Deus, ou aqueles que conhecem o Senhor, para diminuir um pouco esse eu, para deixar o Senhor trabalhar, né? Amém. Então, para os que conhecem, né? Os que são conhecedores da palavra de Deus, têm experiência na vida com Deus, né? Experiência na vida em Cristo Jesus, né? O maior exemplo que temos é o Senhor Jesus Cristo, né? Ele deu o exemplo total, né? Se não me engano, é Filipenses, né? Está escrito que ele mesmo sendo, né, em forma de Deus, porque Jesus Cristo, antes do batismo, ele tinha a humanidade completa, ele era um ser humano, ele tinha a humanidade dele, como todos nós, né? Então ele era um ser humano comum, normal. Depois do batismo, daí ele recebeu uma natureza divina. Quando o Espírito Santo de Deus revestiu ele, né? Essa unção que veio em forma de pomba e desceu sobre ele, ele foi revestido, e ali ele ganhou uma natureza divina, né? E Jesus Cristo, né, mesmo tendo essa natureza divina, ele se humilhou, ele mesmo se humilhou, até a morte e morte de cruz, ele se tornou servo de Deus, sabe? E ele se humilhou, se tornou servo, ele foi reconhecido em figura humana,
mesmo ele tendo a natureza divina. Então ele mesmo se humilhou, né? E ele obedeceu ao Pai até o fim, até a morte de cruz. Olha só. Ele mesmo se humilhou, mesmo sendo quem ele era, com a natureza divina, né? Ressaltando isso. Ele, com a natureza divina, ele se humilhou. Obedeceu ao Pai até a morte. Queriam fazer dele rei. Ele recusou. Ele falou, não, não é a hora. Eu não vim aqui para ser rei. Eu vim para pregar a palavra. E ele deu exemplo. Ele foi a ovelha muda, né? Ele foi o cordeiro mudo. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi ao matadouro calado, mudo. Mudo, né? E lá na cruz ainda ele falou assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então o próprio Jesus Cristo, na primeira vinda dele, veio humilde, um cordeiro, um cordeirinho, sentado em cima de um filho de jumenta, um burrinho, né? Simples. Mesmo sendo quem ele é, e quem ele é, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Rei. Ele é Rei. Jesus é Rei. Só que ele não veio como Rei, né? Ele veio como um cordeirinho mudo. E assim ele foi para o matadouro mudo. Não falou nada, não atacou ninguém, sabe? E realmente aceitou o que Deus colocou para ele. Ele é o maior exemplo que existe. Porque todos, você pode ver, todos os servos de Deus tinham o seu ego, tinham o seu problema. Todos. Moisés tinha um problema de ego. Todo ser humano tem. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Abraão, o amigo de Deus. Moisés, que recebeu a lei. Sabe? Elias, representando os profetas. Todos tinham problema com ego, com eu. E todos eram tratados. E existe um mistério muito grande ainda, lá no livro de Hebreus, né? Diz que o próprio Senhor Jesus Cristo aprendeu com tudo que ele sofreu, o próprio Jesus. Por quê? Por causa da humanidade dele, né? Da fraqueza humana. Jesus experimentou a humanidade plena, total, que nem eu e você, sem nenhuma diferença. E até ele aprendeu, está escrito lá em Hebreus isso, é um mistério grande, né? Ele sendo filho de Deus, o primogênito, ele mesmo aprendeu coisas com que ele sofreu. Então é assim, para Deus te usar, meu querido, né? Para Deus te usar, você tem que deixar Deus tratar você, né? Esse é o segredo, é a gente deixar, pastor João, Deus tratar a gente, né? É a gente aceitar esse tratamento. Não achar que Deus é mau, Deus é ditador, Deus é ruim. Não, ele está te tratando, né? E ele sabe exatamente o que ele está fazendo na tua vida, ele sabe exatamente. Então a gente não, assim, nós não podemos nos assustar, às vezes, com a prova que vem, né? Que Deus permite, é permissão de Deus. Essa prova é permissão de Deus na tua vida, não se preocupa. Né? É Deus te tratando, né? A gente tem que ter essa consciência, porque daí a gente impede o agir de Deus, se a gente, né, assim não aceitar, se a gente ficar horrorizado com o que está acontecendo, não, eu vou desistir, eu não quero mais. Não, é Deus tratando. Esse é o negócio, né? É muito interessante isso que o senhor, quando o senhor trouxe o exemplo de Jesus Cristo em cima, que realmente pôs o dedo na ferida, né? E parece que realmente a soberba que tem dentro da carne é muito, muito complicado. E talvez a gente poderia até pensar nisso, né? Que quando nós julgamos outros irmãos, a gente não pensa em Cristo. Eu acho que isso não vem na cabeça, sabe? E o senhor falou, deu o exemplo de Moisés, foi muito interessante. Moisés seguiu o Senhor, falava com o Senhor, mas assim que eles deixaram ele com tanta raiva, ele pecou, né? Não glorificou o Senhor quando ele atingiu aquela rocha, né? Não era para bater, né? Não era para bater. Então, parece que o ser humano realmente tem essa soberba, esse ego que se pisar num pé muito, muito doído, ele... né? Mas o que poderíamos falar para os irmãos, aqueles que conhecem o Senhor,
O que poderíamos falar para ajudá-los a cuidar do eu, a cuidar do eu, a tomar cuidado, a não machucar outros irmãos, ou não falar palavras que machucam, etc, etc. Talvez respirar um pouco, talvez pensar no Senhor, porque parece que quando há raiva, muita coisa é esquecida, você só quer falar e transmitir, né? Eu penso sobre isso, é uma coisa muito difícil de explicar, assim, né? Porque é uma coisa pessoal. Mas será que talvez seria, quando você estiver chateado, parar um pouco e perguntar para o Senhor para te ajudar o que falar? O que o senhor acha? O senhor tem alguma experiência assim que aconteceu com o senhor, com alguém que o senhor conhece? A intenção é realmente ajudar aqueles que estão no Senhor a diminuir aquilo que o senhor já falou aqui muitas vezes. Enquanto você tem quanto mais ego você tem dentro de você, menos ele trabalha. Então você tem que diminuir o ego para ele crescer. Justamente, exatamente. Como é que pode falar isso, pastor? Para os que estão na igreja, assim, ajudar eles nessa balança. Justamente, é diminuir o eu para que Cristo cresça. É exatamente isso, é diminuir o nosso eu para que Jesus possa crescer em nós, né? E nós possamos ser usados por Deus. Então é um exercício também, né, pastor João? É um exercício diário, né? De você seguir o exemplo de Jesus, do mestre, né? Procurar ficar calado, né? Porque, como diz a Bíblia, né, na multidão de palavras não falta pecado, não falta maldade, no excesso das palavras, né? Então a Bíblia diz para a gente segurar a nossa língua, frear a nossa língua, né? Está escrito na palavra. Nós temos que aprender a frear a nossa língua, amados. Sabe? Quanto menos a gente falar, é melhor. Por causa do ego. E é um exercício diário, sabe? De você se calar, como Jesus. Levava a bofetada, cuspiam nele, né? Davam bofetada nele e falava, profetiza agora quem que te bateu. E etc, né? E etc e tal. E ele mudo. Não falou nada. Será que a gente consegue fazer isso? Ficar calado na hora da raiva, né? Na hora da ira. Porque na ira a gente peca, né? Irai-vos e não pequeis, né? Então a ira traz o pecado, né? Tá escrito lá, porque todo mundo se ira, isso é da natureza humana. Só que quando você se ira, não peque, né? Não peque na tua ira. Sabe? Aquela historinha de contar até 10, né? Antes de responder, conta até 10, né? Tem aquela historinha. Você tá entendendo? Mas é isso, é na hora da ira que a coisa acontece, na hora da raiva. É aí que aí sim, aí é pecado e para todo lado. É complicado. Irado, não peque, né? Nós estamos falando uma coisa que é realmente extremamente impossível para o ser humano, se não difícil, se não impossível, né? É verdade. Então, aqui talvez seria diminuir o eu. Talvez uma boa coisa seria elogiar o próximo, falar bem do próximo, talvez ajuda isso, né? Ou ver as coisas positivas da outra pessoa, né? Não somente coisas que não gostam. E eu concordo com o que você falou, é um crescimento contínuo, é um exercício contínuo. Sim. Que nem o senhor falou, né, das escrituras, que o senhor aprendeu a obediência, ter vindo para cá na terra, né? O próprio Senhor Jesus. Isso, então, as pessoas fora da igreja, pastor, e agora, novamente, eu acredito que as coisas passadas nesse live o Senhor está treinando o povo dele a saber tratar aqueles que eles não necessariamente concordam. O senhor já falou aqui, você ser enviado necessariamente a um grupo que você não quer ir, grupo talvez de gente que mexe com droga, a coisa mais horrível do mundo. E ele está preocupado com o coração daqueles que ele tem escolhido. Claro, ele fala constantemente sobre isso,
Como os devemos tratar, assim, para as pessoas, então, os remanescentes que estão indo aí nessa tarefa para os remanescentes, para o mundo, ó, e muitos vão estar em situações muito diferentes. Um exemplo, se você não gosta de jeito nenhum a ficar junto com pessoas que mexem com droga, e agora o Senhor que envia você para esse grupo de 5 ou 4 pessoas, e eles mexem com droga, e você odeia isso. Olha que situação. O que poderíamos falar para esse tipo de pessoas assim e nas tarefas que o Senhor vai enviar? Como preparar um coração de uma pessoa assim, para receber essas coisas? Alguma coisa o senhor tem em mente? Isso é muito difícil. É muito interessante isso, porque a Bíblia diz, a palavra diz que com as mesmas consolações que você foi consolado, você vai consolar outros, né? Então eu creio assim, cara, isso não você não pode dizer que isso é uma regra, né? Uma regra que não vai, né? Porque toda regra tem uma exceção, você tá entendendo? Não que seja uma regra, Deus ele age do jeito que ele quiser, né? O Senhor Jesus Cristo é que dá as ordens, ele é o comandante, ele é o general, né? E ele faz do jeito que ele quiser. Porém, eu acredito assim, ó. Você teve problema com drogas, né? Com algum tipo de dependência, né? Bebida, droga, sei lá, né? E você foi curado por Deus, você foi tratado por Deus. Sabe? Você sabe como é que é. Então, provavelmente, é você que Jesus vai enviar para os drogados. É você, porque você passou por isso. Você sabe como é que foi, você sabe como é que é, você está entendendo? E Deus vai te enviar. Outros, né? Então, existem tantos tipos de pessoas perdidas, né? Sei lá, quantos exemplos aí. Pessoas, sei lá, que cometeram, adúlteros, que traíam muito, né? Você traía muito a tua esposa, a esposa traía o marido, mas daí você se arrependeu, Deus tratou a tua vida, tá entendendo? Daí você vai ser enviado para esse tipo de pessoa, que sofreu do mesmo problema, sofreu do mesmo pecado, do mesmo problema, a mesma fraqueza, sabe? Você vai ser enviado, eu creio assim, né? Porque quando a pessoa passou por aquilo, ela sabe, ela tem autoridade. É que nem Jesus Cristo, ele falava com autoridade. Porque quando a gente sabe o que a gente está pregando e ensinando, né, a gente fala com autoridade. Quando a gente experimentou aquilo, conheceu aquilo, soube como é, né? Você passou por aquela situação, né? Então você vai ter autoridade. Amém, né? Glória a Deus, a irmã Mônica aí, ó, louvado seja Deus. Entendeu? Então, com essa consolação que você foi consolado, você vai consolar os outros, você vai ajudar os outros. Então, eu acredito assim, pastor João, que a gente vai ser enviado para pessoas específicas que passaram pelo mesmo problema, o qual você venceu, né? Você vai ser enviado para esse tipo de pessoa, porque você vai ter autoridade para poder ir lá e realmente fazer um grande trabalho, né? Nesse sentido, né? Eu achei sua resposta extremamente linda, inacreditável. O Senhor, por exemplo, faz sentido, né? Nós estamos aqui, eu acredito que o Senhor não fica com raiva porque nós temos nossas próprias ideias, ele falou isso várias vezes, né? Porque falamos do coração, né? Mas eu acredito que sim, pastor, eu acredito que você falou que ele fala tanto em treinamento e ele vai usar as pessoas que foram capazes ou passaram pelo mesmo tipo de coisa, porque aí agora você tem experiência. Sim. Quando você vai para o perdido, você, eu sei o que você está passando, eu já passei por isso. É verdade? Daí tem autoridade, você tem autoridade para aquilo, né? É verdade, isso. E essa dependência, isso realmente vai acontecer. E para
como eu te falei, os remanescentes aqui, aqueles que o Senhor tem escolhido para fazer essa obra de última hora, esse grande trabalho de avivamento que vai ser pelo redor do mundo. Pastor, como poderia para essas pessoas se aproximarem mais do Senhor para fazer esse tipo de trabalho? Porque eu acredito, é claro, que o Senhor, eu falando aqui, eu não sei, né, que aqueles que não estão preparados, acho que o Senhor não vai enviar ao mundo, que não faz nem sentido. Mas aqueles que ele tem chamado, ele tem preparado eles. O que poderia, então, nós ajudarmos a essas pessoas? De cara, é claro, sabemos que eles não podem julgar outros perdidos, né? O que podemos falar para o eu dessas pessoas, tá? Se para manter eles. Eu estou pensando na balança ainda, né? Porque quanto menos o eu, maior é a capacidade que eles vão ter de ter o Senhor dentro deles, eles poderem ensinarem. Como eles poderão chegar perto do Senhor? Parece que tudo aqui foi o que o Senhor tem falado, né? É tudo ao redor do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você quer fazer um bom trabalho, chega perto do nosso Senhor Jesus. Como assim? O Senhor poderia falar para essas pessoas que estão realmente procurando, o que eu faço? Sim. Justamente, a gente encontra exemplos na própria Escritura, né? A gente vê como Deus tratou cada um no passado, né? Deus tratou todo mundo. Voltando no próprio Moisés, né? Olha só. Moisés, ele fugiu do Egito aos 40 anos, né? Ele tinha 40 anos. E Deus foi tratando esses 40 anos, né? Ou seja, Deus tratando ele a vida toda. Moisés começou o ministério dele aos 80 anos de idade, querido. Então, 80 anos Deus tratando ele, sabe? Olha que coisa incrível. Extraordinário isso, né? Para ele poder estar preparado, né? Mas olha o que ele passou, ele fugiu, ele saiu da terra dele, sabe? Foi para uma terra totalmente estranha, não conhecia ninguém. Mas Deus ajudou, Deus estava com ele. Davi teve que fugir também da sua casa, fugir da sua nação. Coisa terrível, né? Aconteceram coisas extraordinárias. Mas era Deus tratando, porque Deus estava preparando Davi para ser rei. Deus preparou Moisés para receber a lei do Senhor. Você está entendendo? E Moisés era íntimo. Olha só essa palavra, pastor João, intimidade. Olha só. Deus quer a gente íntimo dele. E para a gente ter intimidade, tem que ter preparação. Tem que estar santificado para você ter intimidade com Deus. Tem que ter uma preparação. Por isso que a preparação de Moisés foi dura. A preparação de Davi foi muito dura. E com certeza a minha e a tua também. Não tenho dúvida. Que é para gerar essa intimidade, pastor João. Sabe? E é a quebra do eu. Para que Deus possa se manifestar através da gente. Né? Porque é a questão do bloqueio. Bloqueia. A nossa carne, o nosso eu bloqueia. Por isso que tem que mortificar. Né? Porque daí ele vai agir. É um mistério, coisa grande, né? É coisa extraordinária. É importante lembrar que mesmo o Senhor levantando os remanescentes, eles vão ter o eu deles, porque teve os profetas, teve isso, todo mundo teve isso, com o Senhor conversando com ele cara a cara, então vai ter esse eu, tá? Vai. Entre os irmãos. Então é por isso que eu acredito que o Senhor quer que nós falamos aqui, e nós falamos mais sobre essas coisas, como remanescente que sai com o Senhor dentro dele, com todo esse poder e glória que o Senhor está vivendo dentro dele, para fazer um trabalho que o Senhor dá a eles, vai pintar esse momento de, talvez, repugnância. Ele vai ser enviado a um ciclo de pessoas, porque o Senhor sabe, o Senhor vê o coração dele, sabe lidar com essas coisas, mas ele vai ter aquele sentimento de repugnância. Aquele eu que no passado, na jornada dele, ele teve de lidar, mas nunca lidou, está lá com ele, entendeu? O Senhor trabalha por mistérios, né? Mas ele te envia para sucesso, ele olha o seu coração e fala, não, eu quero que você vá aqui. Talvez a pessoa não goste muito de, né, ter que fazer esse serviço. Pode acontecer isso, né?
Tem que... Eu tenho aqui como se comportar com pessoas diferentes de nós, né? Isso vai acontecer com toda certeza. Toda certeza, né? Uhum. Como a gente pode se comportar com pessoas diferentes de nós, pessoas que pensam diferente de nós, agem diferente de nós? Isso é bom para aqueles que conhecem o Senhor e não conhecem o Senhor, em forma geral, né? Para a gente não julgar essas pessoas, né? Justamente. Como podemos, quando você vai assim e vê, fala, oh, esse cara não tem nada a ver comigo, mas eu tenho que trabalhar com esse cara. Como fazer isso, pastor? Alguma experiência, alguma palavra nessa área? Então, a questão, o que vem à mente é a questão do temperamento de cada um. Cada um tem a sua personalidade, né? Cada um tem uma personalidade, isso é verdade. A própria psicologia explica que existem 4 temperamentos diferentes, né? E as pessoas têm, geralmente, uma mistura deles. Um temperamento se evidencia mais do que o outro, né? Tem lá o colérico, né, que é o colérico, o fleumático, que é, né, mais na dele, o melancólico, não precisa nem falar, e o sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa que fala muito, tipo Pedro, né? Eles dizem que Pedro era sanguíneo, Paulo era uma pessoa mais colérica, mais assim que estourava mais fácil, né? Então, nós temos, o ser humano tem essa personalidade peculiar de cada um. E isso não vai ser destruído. Deus não vai destruir a tua personalidade. Entendeu? Só que ele transforma o caráter da gente. O caráter é transformado, né? Porque a gente começa a ter um caráter santo. E o caráter, ele é forjado no fogo, ele é forjado nas dificuldades, nas tribulações que a gente deu exemplo aqui já. Isso forja o caráter da pessoa, as dificuldades, as tribulações. Agora, a tua personalidade, Deus não vai aniquilar ela. Porque nós não somos robôs, senão Deus teria feito robôs. E cada um tem a sua personalidade. E isso é incrível. E você vai se encontrar com pessoas que vão ser diferentes de você. Entendeu? Personalidades diferentes, pessoas com temperamentos diferentes, modo de agir diferente, modo de pensar diferente, você vai encontrar. E a própria igreja, pastor João, é um exemplo disso. Porque dentro da igreja a gente encontra todo tipo de personalidade. Dentro da igreja. Então a igreja já é um tipo de um tratamento, pastor João, já é um tipo de um treino para o que vai acontecer depois. Né? A igreja é um treino para o que vai acontecer depois. Né? Algo sério que Deus está programando para o futuro. Nós estamos sendo, digamos assim, treinados justamente para isso aí. Encontrar pessoas que vão ser, de repente, totalmente diferentes de você. Né? É muito interessante o que você falou. É perfeito. A resposta do senhor, tá? Eu acredito que é isso mesmo. O senhor acha que talvez é isso que o apóstolo Paulo tenha falado, para os gregos eu sou grego, para os judeus eu sou judeu. Talvez isso valha àquela experiência que o senhor tem falado. Eu passei por isso, então você tem uma certa compaixão para aquela pessoa, você já passou por aquela... Então, talvez podemos falar para esse remanescente, para tentar assim, colocar na pessoa, talvez, isso vai ajudar no eu dele, em julgar. Quando a gente tem a compaixão com a pessoa, isso talvez ajuda na não ter repugnância, não desse tipo de coisa. Porque eu acho que quando você vai para os perdidos, você olha a situação dele e sente triste até, né? Tem essa compaixão. Isso ajudaria no julgamento, diminuir o eu. Mas Sim. Não, justamente. Digamos assim, vamos pegar um exemplo pesado, então. Né? Uma pessoa que servia o inimigo. Né? De repente a pessoa se envolveu com alguma coisa lá, assim, do oculto, do obscuro, do mal, né? Daí a pessoa praticou todo tipo de imundícia ali, de repente. Vamos lá, é a questão do... De repente a pessoa se envolveu com todo tipo de imundícia. Você está entendendo?
que muita gente pode achar repugnante, né? Isso vai acontecer com o remanescente. Você vai encontrar pessoas, aí a pessoa vai te dizer assim, coisas que ela fez, que de repente você acha repugnante, né? Eu acho que esse é o ponto que o pastor João queria chegar também, né? Mas nesse ponto mesmo, né? Você achar repugnante o que a pessoa fez, o pecado, né? Só que, tá, existe aquela pessoa que se arrependeu, né? Realmente se voltou a Cristo, deixou essas imundícias do pecado. Imagine, né? Imagine assim os pecados mais repugnantes assim que podem acontecer na tua mente aí. Sei lá, pedofilia, todo tipo de perversão sexual, né? Todo tipo de pecado assim que, né? Muita gente pode achar repugnante. Porém, e agora? Agora a pessoa que já passou por aquilo não vai, né? Vai poder ajudar essa pessoa. E se você encontrar alguém assim, sabe, não sinta essa repugnância, sinta compaixão, né? Sinta compaixão pela alma, né? De repente você nunca chegou a fazer isso, né? De repente nunca, né, foi o teu, né, você nunca chegou a esse nível, mas você vai encontrar gente que fez todo tipo de maldade, querido. Você vai encontrar pessoas que fizeram todo tipo de maldade, de pecado, né? E você vai ter que ter compaixão, que é o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo morreu na cruz justamente para essas pessoas, principalmente os mais pecadores, né? Que realizaram os mais horríveis atos, né? De maldade, de pecado, entendeu? É para esses que Jesus morreu na cruz. Então, Deus teve compaixão dessas pessoas, Jesus teve, né? E a gente tem que ter. A gente não pode querer julgar, né, pastor João? Nossa, não, aquela pessoa lá é isso, é aquilo. Daí a gente julga, né? A gente julga, ah, não, fulano é isso, é aquilo. Né? Fulano é assim, fulano é aquilo, né? E a gente fala, e vai e fala, entendeu? Eu acho que esse é o ponto, né? Esse aí é o ponto principal mesmo que a gente queria chegar, né? Eu acho que chegamos por hoje num ponto muito, muito bom, É, cheio de coisas ricas aqui para os que estão aprendendo. Eu acho que a gente vai continuar falando sobre isso, porque aham. eu acredito que o senhor já chegou, como eu falei, a gente fala, o jogo já acabou, ele quer treinar esse remanescente a esperar as coisas, e, por exemplo, coisas que ele fala, não tenha medo, etc, etc, né? Ah, muito bem, pastor, eu acho que por hoje está ótimo. O senhor gostaria Amém, glória a de Deus. fazer a oração de hoje para Fazemos, fazemos. a pastora Nilva e o que o senhor quiser orar aí, por favor? Amém. Então tá, né, vamos orar para, glórias a Deus, encerrar a participação aqui do pastor Jones, né? O pastor João vai continuar com a live, todos amados irmãos e irmãs do Senhor, né? Em nome de Jesus, vamos orar. Deus poderoso, Deus santo, Pai, eu agradeço, Pai, a oportunidade que o Senhor dá, né, de eu estar aqui e o pastor João, junto com o pastor João, com todos os irmãos e irmãs aqui da live, todos que vão assistir, todos que estão assistindo, que recebam a bênção do céu, Pai, receba, né, tudo aquilo que foi pregado, né, glória a Deus, receba, querido, para a tua vida, entendeu? Receba mesmo, com fé, aceita tudo que o Senhor está, todo o alimento que o Senhor está dando aqui na live, aceita, meu querido, as águas vivas, o pão fresco que desce do céu, as águas vivas que vêm do trono, se alimenta, toma dessa água, come desse pão, meu querido, em nome de Jesus, tá? Que você, em nome de Jesus, e o desejo que Deus colocou no teu coração é o que Deus quer para a tua vida, querido. Ô, Pai amado, essa é a verdade, Pai querido. O desejo que o Senhor colocou no coração de cada um é o que o Senhor quer. Ô, glória a Deus. E que todos saibam, Pai, que todos os teus filhos tenham consciência que esse desejo que está no coração dele é o Senhor que colocou. Não duvide, meu amado. Ô, Pai querido, né? Tiramos, Pai, repreendemos toda a dúvida dos corações, sabe? Repreendemos toda a dúvida.
Pai querido, aumenta a fé, Pai, né? Sabe? Que as pessoas, Pai, em nome de Jesus, possam ter a certeza no seu coração daquilo que Deus colocou. Porque, meu amado, minha amada, o que Deus colocou no teu coração é o que Deus quer de você. Não duvide disso. Não duvide do teu chamado. Não duvide do teu ministério. Sabe? É Deus, amado. E lute por isso, meu querido, em nome de Jesus. Lute pelo teu ministério. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, né? A seara é grande, os obreiros são poucos. Ô, Pai, ajuda, Pai, no coração de cada um. Em nome de Jesus. A ter certeza do seu chamamento, do seu chamado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu já te agradeço, né? E glória a Deus. E nós liberamos aí palavras de cura, né? De bênção, cura física, cura de depressão, cura, todo tipo de cura, Pai. A gente já libera essa palavra de graça para cada um. Que a pessoa seja curada, em nome de Jesus, ao ouvir essa live, ao ouvir a palavra. Que a pessoa receba a bênção, Pai, que ela está esperando do Senhor, né? Ao assistir esta live aqui. Que ela realmente haja curas e milagres na vida de cada um, né? Em nome de Jesus, de acordo com o problema que cada um está enfrentando, né? Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Abençoa a vida do pastor João e abençoa o final da live, Pai querido. E assim eu te louvo e te agradeço, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, queridos. No nome santo de Jesus. Amém? Glória Amém, a Deus. amém, 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 né? E a gente declara o amor do nosso Senhor para a pastora Nilva e para todos aqueles que estão com dores Amém. ao redor do mundo, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e Em nome de o óleo Jesus. da alegria desse sobre todos nós, pastora Nilva Glória a e Deus. aqueles que sofrem tremendamente, em nome de Jesus, a gente agradece. Amém. Muito obrigado, pastor. O óleo da alegria. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor, pela tua Amém. Eu presença agradeço. aqui. Em nome de Eu Jesus. acredito que vai ajudar muitas pessoas aí ao redor do mundo. Amém. Fica na paz Em do nome nosso de Senhor Jesus. Jesus Cristo. Tá bom. Deus abençoe. Boa live a todos, em nome de Tchau. Jesus. Aqui está, então, o nosso pastor, como ele tem falado, né? A bênção que o Senhor dá para os pastores, para justamente ser usado aqui, não é ele que está falando, é o Espírito Santo que está usando ele para falar essas coisas. E realmente, se for aquilo que o pastor falou, né? Se a gente levar no coração realmente essas palavras que são feitas aqui, né? Daria muito, muito fruto para nossas vidas, né? E eu gostaria de encorajar, então, que vocês fizessem aí, que nós fizéssemos aí o que o pastor Jones tem falado. Vamos comer, beber, vamos beber e comer essa palavra dada, né? E preparar-nos para uma coisa que nunca aconteceu na Terra antes,